Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho aí sobre o Wolverhampton e Chelsea, né? Mas um jogo válido aí pela quinta rodada. O Wolverhampton com algumas modificações, né? O seu trio de zaga praticamente todo desmontado. Restou o Cody como zagueiro central, já que o Bully foi expulso no jogo contra o Everton e o Bennett se machucou também no jogo contra o Everton. O trio de zaga hoje foi formado pelo Saïs pela esquerda e o Jesus Valerro fazendo sua estreia como titular pelo lado direito. Na ala pela direita, o Traoré, né? Já vinha jogando assim desde do período de pré-temporada, no lugar do Doherty, que se machucou, também perdeu espaço. Enfim, depois até entrou no decorrer da partida. E no mais foi isso, né? Sem muitas grandes alterações no Wolverhampton, né? Só mesmo a linha de defesa e o ala pela direita, que não é uma posição que ainda está certa. Mas Traoré tomou conta daquela posição hoje. Em relação ao Chelsea, mudou bastante, não necessariamente os 11 jogadores que jogaram, mas a formação. O Chelsea voltou a jogar com 3 zagueiros, não jogava assim desde a saída do Antônio Conte lá na temporada 17-18, né, no último jogo da temporada, que foi contra o Manchester United na final da Copa da Inglaterra, né, com o Marouane Sarri em nenhum momento jogou com 3 zagueiros, e hoje, pela primeira vez, volta a jogar com a linha de 3 zagueiros. Frank Lampard, muito interessante ver a capacidade de Frank Lampard de querer encontrar um time ideal e assim, me parece ser um técnico bem aberto a ideias, né? Bem diferente do Nuno Espírito Santo, vou comentar um pouquinho sobre isso, mas um técnico que é bem aberto às diferenças e que realmente quer buscar uma ideia para o seu time e não tem medo de mudar de posição, testar outras formações. Acho isso muito interessante, acho que isso enriquece muito não só o time, como também os jogadores, né, que aprendem a se comportar em formações táticas diferentes. Né, o Chelsea, como eu falei, veio com 3 zagueiros, o Rudiger voltando, zagueiro pela direita, o Christensen por dentro e pela esquerda o Tomori. Depois uma linha de 4 com o Marcos Alonso, novamente voltando a jogar pela ala, né? O Palmieri foi titular em todos os jogos dessa temporada até aqui, vinha jogando muito bem. Alonso perdeu muito espaço na segunda metade da temporada passada, principalmente por conta das dificuldades defensivas. Pelo lado direito, Azpilicueta pela ala, Kovacic e Jorginho por dentro. À frente dessa linha de 4 vinham Mason Mount e Willian, né, fazendo esses 2 meias, e à frente o Tammy Abraham. Então seria um teórico 3-4-2-1 e funcionou bem assim durante a partida. E o que a gente pode ver, aí praticamente ali até os 30 minutos, foi quando sai o gol do Chelsea, mais ou menos ali, foi um jogo muito bem estudado, mas com poucas coisas acontecendo. Se não foi interessante por conta de criação de jogadas, não era um jogo muito intenso, foi interessante ver o comportamento dos times que tentaram se anular no meio campo. O Wolverhampton naturalmente ganharia em número e também em capacidade de ser combativo, né? O trio de meio-campistas por dentro do Wolverhampton, com Dedoker, Ruben Neves e Moutinho, sabe fazer muito bem essa função de pressionar, roubar a bola e conseguir alguma triangulação, um passe em profundidade. E a dupla de meio-campistas mais centrais do Chelsea, Jorginho e Kovacic, também estão evoluindo nesse sentido nessa temporada, né? De conseguirem roubar a bola, ter qualidade técnica para se combinarem e acharem o espaço num jogo um pouco mais fechado. Foi muito interessante ver esse duelo no meio-campo que aconteceu, um jogo muito pautado por essas disputas, não necessariamente disputa física não, disputa mesmo tática, de ocupação de espaço, tentar deslocar o adversário com passe. Foi bem interessante ver isso ali nos primeiros 25 minutos mais ou menos. Talvez o que dava mais calor ao jogo eram as jogadas de lado do Traoré, que era a principal válvula de escape do Wolverhampton, que realmente estava perdendo em vários momentos os duelos no meio campo. E só lá pelos 27 minutos é que surge a primeira chance, no momento onde o Abraham consegue sair da área, chamar a marcação do Saïs, isso abre um espaço para a projeção do Willian, e o Azpilicueta, que recebe pelo lado direito, encontra ele à frente para finalizar. Nesse momento é que o jogo começa a ficar um pouco mais quente, né? Depois tem outra jogada que se desenvolve no escanteio, e de uma jogada de escanteio curto, a bola sobra no Tomori, que dá um belo chute de fora da área para fazer 1-0. E isso é que deixa um pouco o jogo mais aberto. O Wolverhampton tende a um pouco mais subir a marcação naturalmente, né? Isso é praticamente regra. Quando você sobe a marcação e não consegue manter suas linhas coladas, a não ser que você suba toda essa marcação e seu time esse poste todo mais à frente, mas a tendência natural de quando você sobe sua marcação é que você deixe espaço entre linhas. E é isso que acontece. O Tomori consegue carregar a bola pelo lado esquerdo depois de encontrar um espaço por aquela faixa. A jogada se desenrola onde ele encontra o Mount é derrubado, seria pênalti, mas o Abraham aparece no meio da área para finalizar e fazer o 2-0 logo depois do 1-0. Né? O Chelsea já dava a ideia de que poderia matar o jogo já nesses primeiros momentos, né? E conseguia ser muito dominante, como eu falei. Jorginho e Kovacic
foram muito importantes nesse sentido. Se no primeiro momento a disputa era muito interessante, no segundo momento, a partir do primeiro gol, eles viraram dominantes. Não só para ganhar essa bola, essa disputa por meio dos desarmes e das disputas físicas, não necessariamente de pancada, não, de falta, de disputa mesmo pela bola. A briga pela bola foi muito interessante, Jorginho e Kovacic fizeram muito bem essa função, e a função também de conseguir se combinar, estão se entendendo muito bem para tabelar e conseguir achar espaço para fazer a saída de bola. Eles estão fazendo isso muito bem, na minha opinião, foram essenciais hoje para o desenvolvimento da partida, Jorginho e Kovacic. Kovacic se movimentando um pouco mais, sendo um pouco mais móvel que o Jorginho, que também é um jogador que se movimenta bastante, vem fazendo um início de temporada absurdo, principalmente no segundo tempo. Ele cresceu muito, até jogando um pouco mais à frente, caindo um pouco mais pelo lado direito, né? Mas o Kovacic talvez tenha sido um pouco mais móvel, tem uma função naturalmente mais ofensiva que o Jorginho. E o segundo gol sai naturalmente numa jogada dessas. Eles conseguem se combinar numa tabela por dentro. A jogada se desenvolve a partir do meio campo, onde o Willian é encontrado. Ele cruza a bola na área, a bola volta pro Jorginho. O Jorginho lança essa bola na área, sobra pro Alonso. E o Alonso consegue mandar a bola na cabeça do Abraham para fazer o 2 a 0. O Abraham jogando muita bola, sendo muito decisivo, muita qualidade técnica. Entende muito bem o funcionamento da defesa adversária para conseguir chamar a marcação quando tem que sair para fora da área, né, e confundir essa marcação adversária. Tá fazendo isso muito bem. Realmente está se mostrando um jogador muito maduro para a idade e que realmente pode, talvez, ser a solução do camisa 9 do Chelsea para essa temporada. E o Wolverhampton é completamente dominado, completamente perdido em campo, sem conseguir ser em nenhum momento ofensivo. O Wolverhampton, como eu falei, em alguns momentos tem muita dificuldade quando tem que propor o jogo. E hoje nem precisou fazer isso porque no primeiro tempo, porque o Chelsea naturalmente teria a posse e teve a posse no primeiro tempo. Mas o Wolverhampton não conseguiu ser nem um pouco ofensivo, ser nem um pouco perigoso. Lembrou um pouquinho o primeiro tempo contra o Manchester United algumas semanas atrás, né? A primeira finalização do Wolverhampton e única finalização no primeiro tempo foi justamente no duelo da Adama Traoré, que ele ganha, assim, as coisas mais ofensivas que o Wolverhampton conseguiu fazer na partida foram quando o Traoré partia para cima do Alonso, e fazia isso muito bem, ganhou quase todas as disputas por ali com o Alonso, que realmente tem uma deficiência defensiva, é realmente um ponto bem negativo. Ofensivamente foi muito bem com o Antônio Conte, nas 2 temporadas, com o Sarri também no primeiro momento. Defensivamente se mostrou muito frágil desde o início, né? E hoje novamente foi muito fraco defensivamente. E tem até uma cabeçada do Raul Jimenez no final do primeiro tempo, vindo de uma jogada pelo lado direito, justamente da Adama Traoré contra o Marcos Alonso. No segundo tempo, o Nuno Espírito Santo faz algo que eu, pelo menos, não lembro dele ter feito na Premier League, que é mudar o esquema de jogo. Isso é uma das críticas que eu faço ao Nuno Espírito Santo. Estou até pretendendo fazer um vídeo falando um pouco mais sobre isso durante essa semana, um pouco mais pra frente, que é que o Nuno Espírito Santo ele é muito agarrado a algumas convicções e realmente, às vezes, ele se mostra um técnico, pelo menos na minha opinião, não ter alternativas a cenários adversos como é que se mostrava na partida de hoje. E hoje se mostrou. Hoje teve coragem, tirou o Nedoquer, que vinha muito mal, faz um péssimo início de temporada belga, já vim falando isso em alguns outros jogos, e bota o Cutrone. A partir daí, você perde um homem de meio campo, ganha um homem de frente, vira uma dupla com Raul Jimenez e Cutrone, com o Diogo Jota sendo esse cara atrás dessa dupla de ataque. E a partir daí, o Wolverhampton cria e cria bem, né? Principalmente nos momentos em que o João Moutinho se aproxima do Diogo Jota, com uma troca de passes rápida, uma tabela, o Diogo Jota fornecendo essa projeção em velocidade, acelerando as jogadas por dentro, e o Wolverhampton consegue ser muito perigoso e cria bastante. O Cutrone novamente entrando muito bem, já tinha feito boa partida no jogo contra o Everton, e no outro jogo que ele entrou, que agora não vou lembrar exatamente qual foi, mas ele já tinha entrado bem. Hoje novamente jogando muito bem, um dos bons pontos positivos com a camisa do Wolverhampton, com o Trone hoje. E o Wolverhampton até poderia ter feito um gol, né, e ter diminuído a vantagem no Chelsea para 3 a 1, não conseguiu ser efetivo. O Chelsea faz o 4 a 0 num golaço do Abraham, uma bola do Jorginho, que, como eu falei, já vinha jogando muito, um lançamento diante do meio campo, o Abraham consegue dominar, até parece que vai perder o controle da bola, parte para um contra o Cody, dá um belo drible que mostra a qualidade técnica que ele tem, que eu já vinha falando bastante disso, é um jogador que também tem qualidade técnica com a bola no pé, e dá uma bela finalização cruzada, completamente fora do alcance do Rui Patrício, para fazer o 4 a 0 e a partir daí matar praticamente a partida. Só que assim, por mais que tivesse o 4 a 0, o jogo fica até que um pouco incômodo pro Chelsea, porque o Wolverhampton tenta, e o Wolverhampton criou bastante no segundo tempo. É que realmente com 4 a 0 a situação fica um pouco complicada. O terceiro gol
Aliás, o primeiro gol do Wolverhampton sai num lance de bola parada, de escanteio, em que o Saïs consegue cabecear para fazer o gol, né? Até foi dado conta pro Abraham, mas assim, eu realmente não concordei muito com essa decisão, não. O Saïs cabeceia e a bola resvala na mão do Abraham só, acaba entrando pro gol, enfim. Foi dado gol contra pro Abraham, fez uma partidaça, mas o Saïs cabeceou. E, né, novamente se desenrolando, a partida, o Chelsea conseguindo as escapadas no contra-ataque, sendo muito perigoso. Entra o Batshuayi também, Batshuayi entrou muito bem, muito participativo, até um pouco fome em alguns momentos, mas todos os lances que ele tentou foi algo perigoso. Mason Mount até um pouco apagado, o Willian muito bem, muito participativo, dando essa alternativa de velocidade, de qualidade técnica para carregar a bola no pé pelo lado direito. No segundo tempo o lado direito cresce um pouquinho mais, com uma maior participação das Piliquetes também, apoiando um pouco mais por aquele lado, que tinha sido um lado de pouco funcionamento no primeiro tempo. As Piliquetes pouco participativa no primeiro tempo, como eu falei, no segundo tempo até consegue crescer um pouco mais. Tem novamente até o segundo gol do Wolverhampton, o Gibbs White entra. O Gibbs White é um jogador que na temporada passada deixou uma ótima impressão quando vinha do banco nos jogos do Wolverhampton. Inclusive, ele dá uma bela bola, um belo passe pelo alto pro Matt Doherty, que até entrou bem no lugar da Adama Traoré, e ele dá uma finalização, o Kepa espalma e o Cutrone, que já vinha fazendo uma boa partida, empurra pro gol para fazer o 4-2. Né? Até talvez o Wolverhampton até consegue ficar um pouco mais animado. Tem 6 minutos de acréscimo, mas no final até o Mason Mount faz um belo gol, né? O Batshuayi consegue recuperar uma bola próxima ali da defesa do Wolverhampton, dá pro Mason Mount. O Mason Mount só tem um trabalho de limpar o Jesus Valerro e chutar de pé chapado no canto para fazer o 5-2. Bela partida do Chelsea, muito segura. O Wolverhampton novamente não fez um grande jogo, até criou bastante no segundo tempo uma formação diferente, jogando com o Diogo Jota jogando atrás de 2 atacantes. Achei bem interessante essa postura do Nuno Espírito Santo de finalmente conseguir alterar o esquema de jogo no cenário adverso, algo que eu, como eu falei, nunca vi ele fazer, e conseguiu incomodar bastante o Chelsea. Conseguiu não necessariamente incomodar, porque o 4-0 veio logo no início do segundo tempo, mas ser perigoso, criar bastante oportunidade. Patrick Cutrone foi muito bem, Raul Jimenez um pouco apagado, Diogo Jota, como eu falei, quando teve que jogar atrás dos 2 atacantes, se combinou muito bem com o João Moutinho, conseguindo acelerar as jogadas em diversos momentos, foi muito bem. O Doherty entrou muito bem, a zaga um pouco confusa em alguns momentos, o meio campo não funcionou muito bem, Nedô, que é muito bom, o Ruben Neves um pouco apagado. Então, como um todo, não foi uma grande atuação no Wolverhampton, mas foi interessante ver a alternativa que encontrou no Espírito Santo no cenário adverso, que era algo que ele vinha pecando e pouco fazia. Em relação ao Chelsea, um esquema de jogo completamente diferente, muito bom ver as variações de esquema do Frank Lampard nesse início de temporada. E outra coisa muito legal de se ver é os jovens do Chelsea decidindo jogos. Abraham, todos os 11 gols que o Chelsea fez foram ou com Mason Mount, ou com Tammy Abraham, ou com Tomori. Isso é um absurdo. Na minha opinião, o Tammy Abraham é o melhor jogador do Chelsea até aqui no momento, com menções honrosas para Kovacic e Jorginho. O que esses dois estão jogando no início de temporada é brincadeira. A evolução desses dois como dupla, como esses dois primeiros homens de meio campo, tá sendo absurdo. Eles estão jogando muito bem. Bater palmas realmente para Jorginho e Kovacic nessa temporada. Muito seguros para serem combativos no meio campo, fizeram isso muito bem no primeiro tempo e ganharam várias disputas assim, e também estão se entendendo muito bem para tabelar nessa saída de bola, com o Kovacic sendo muito interessante, carrega a bola muito próxima do pé, tem muita habilidade para um drible curto e tentar uma bola em profundidade. O Jorginho com ótimos lançamentos, também fez ótima data FIFA agora com a Itália. Realmente são dois jogadores para se valorizar. Mason Mount está fazendo uma ótima temporada até aqui, hoje um pouco apagado. Foi muito bom ver o Willian voltar a atuar bem pelo Chelsea, foi bem hoje, dando alternativa de velocidade de 1 contra 1 pelo lado direito. Marcos Alonso mal, a defesa até relativamente segura. O Rudiger se machucou, entrou o Zuma no segundo tempo, isso é uma notícia negativa, mas o Zuma até que entrou bem. Christensen também, a defesa não foi muito surpreendida hoje, até conseguiu ser bem segura, né? Acho que no todo foi uma bela atuação do Chelsea. O Wolverhampton melhorou muito no segundo tempo, mas enfim, não faz um bom início de temporada, até pretendo fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre o meu olhar sobre o que está acontecendo com o Wolverhampton nesse início, tá? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado.